Olá, alunos. Bom dia, boa tarde. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem nesses momentos de pandemia, né? Todo mundo muito isolado em casa. Então, o motivo dessa gravação aqui é a gente dar início ao nosso curso de Michel Foucault Encontra Clínica, que faz parte das atividades do Departamento de Psicologia, da área clínica. Eu quero oferecer esse mini curso para vocês no sentido da gente ter um diálogo bacana acerca de Michel Foucault e tudo aquilo que ele representa na questão da clínica e principalmente para jovens psicólogos. Bem, falar em Michel Foucault é falar em polêmica. Michel Foucault é um autor extremamente polêmico. A vida dele foi uma polêmica. E a importância maior de Michel Foucault para um pensador, não só para psicólogos, antropólogos, mas para alguém que quer pensar no mundo, a importância de Michel Foucault diz respeito a justamente ver o mundo a partir da crítica e principalmente a crítica a duas coisas que estamos vivendo hoje em dia. A crítica ao controle e a crítica à disciplina. Então, eu convido todos e todas para a gente embarcar nesse grande mundo e fantástico mundo da polêmica de Michel Foucault. Eu vou começar a apresentar algumas coisas para vocês aqui e durante a apresentação eu vou falando um pouquinho sobre como é que Michel Foucault vai conversando com a gente a partir da interseção Michel Foucault e clínica. Essa é uma produçãozinha nossa. Vocês vão ter aí atrás de vocês, atrás da minha imagem, uma, uma série de lâminas que a gente vai conversando um pouquinho sobre elas. Né? Bem, Michel Foucault foi um filósofo francês que exerceu grande influência sobre os intelectuais contemporâneos. A primeira coisa é isso, a gente pensar Michel Foucault como um influenciador. Né? Ele, é, as ideias de Foucault foram ideias que contaminaram de maneira extrema e interessante, grande parte da, do pensamento, vamos dizer assim, filosófico e contemporâneo de todas as áreas do conhecimento. Né? Bem, primeira polêmica de Foucault, conhecido como sua posição contrária ao sistema prisional tradicional. Vocês já devem ter ouvido falar em Michel Foucault num livro muito importante dele, chamado Vigiar e Punir, que não é um livro sobre prisões, mas que é a partir da crítica à prisão, que está lá no outro livro dele, chamado Microfísica do Poder, ele vai começar a criticar como é que se dá a prisão dentro de um sistema tradicional, no sentido de que ele vai pensar a prisão também, não só a prisão das pessoas que estão presas porque cometeram crimes, mas a prisão em comum, a prisão como um controle próprio da modernidade. Em 1926, aos 15 de outubro, ele nasce em Poitiers, numa pequena cidade francesa. Depois ele faz psicologia, né, e filosofia. Então a história de Foucault com a psicologia não é história nova. Foucault tem toda essa entrada em relação a discutir psicologia e depois discutir também a psicanálise. Dentro do campo filosófico é o campo que ele vai escolher a partir do momento que ele vai ensinar filosofia em universidades francesas até obter uma cátedra chamada História de Sistemas de Pensamento no Collège de France. Veja bem, o que a gente chama de cátedra na França seria, então, uma disciplina que está sob a responsabilidade do professor. É um pouco diferente do nosso sistema, porque aqui a gente tem os professores que eles pegam disciplinas, várias disciplinas da sua área de conhecimento do departamento. Não, lá temos uma cátedra, ou seja, é como se fosse o meu caso, né? Se eu tivesse uma cátedra
de antropologia para o curso de psicologia. Então, ali eu ia desenvolver minhas pesquisas, ia ter meu grupo de alunos e eu não lecionaria nada fora dessa cátedra, a não ser que se eu quisesse, mas eu não ficaria pulando para ensinar outros sistemas, outras coisas, né? Então, quando ele vai falar na história dos sistemas do pensamento, ele também vai começar a perceber como é que se constrói uma ideia, como é que se constrói uma história. E aí, aos 28 anos, ele publica seu primeiro livro chamado Doença Mental e Personalidade. Olha o tema, doença mental, que ele vai fazer um trabalho nos exílios, né? Exílio no sentido de manicômio, no sentido de algo que está fora, no sentido mesmo do asilo, e personalidade, que é onde ele vai dialogar com a psicologia. No entanto, esse livro não se torna vamos dizer assim, o best-seller que vai fazer de Foucault o grande autor, mas o seu grande livro vai ser A História da Loucura na Idade Média, já nos anos 1960, né? Que é fruto do seu doutorado na Universidade de Sorbonne. Então, ele vai analisar nessa obra todo um conjunto de desprezo que as pessoas tinham pelos doentes mentais à época. Bem, vamos pensar um pouquinho aqui como é que a gente vai entender Michel Foucault nos anos 1960. Ele é considerado um pensador estruturalista. O que é que significa, em poucas palavras, estruturalista? Se a gente pensar, por exemplo, numa construção, nós vamos ter, em todas as construções, nós vamos ter estruturas básicas, desde uma casinha de tapera, de um pescador, até um prédio enorme, né? Que são estruturas de fundação, estruturas de sustentação, colunas, vigas, fundação, etc. Então, esse tipo de pensamento, ele visava descobrir estruturas que eram comuns a quaisquer formas de pensamento. Ao lado dele, a gente vai ter também pensadores como o antropólogo Claude Lévi-Strauss. Nós vamos ter também pessoas ligadas ao pensamento filosófico e ao pensamento da linguística, como é o caso de Roland Barthes e Jacques Derrida. E essa pleiade de autores, ela vai ajudar a Foucault a pensar como é que um discurso vai estruturando a sociedade. Então, para nós, a primeira grande ideia de Foucault é uma inversão. Se pensa em quê? Eu tenho uma sociedade estruturada e eu vou discursar sobre ela. Então, isso aqui é uma mesa, isso aqui é uma cadeira, isso aqui é um prédio, isso aqui é um estudante. Não, para Foucault é o contrário. É o discurso que antecede o sujeito. O sujeito não existe. O sujeito vai ser construído pelo discurso e a gente vai ver isso ao longo do nosso mini curso, né? Continuando, então, Foucault, na sua crítica às prisões, ele vai dizer que essas prisões eram exercidas por meios legais e dentro de uma forma de controle e dominação burguesa, no sentido de fragilizar não só quem estava preso, mas fragilizar a sociedade em geral. Dentro desse mesmo contexto, ele vai criticar a psiquiatria e a psicanálise, que são ciências que vão nascer desde o século XVIII, o caso da psiquiatria, XIX e XX, o caso da psicanálise, sim, final de XIX, começo de XX, com Sigmund Freud, e ele vai perceber que não só a psiquiatria como a psicanálise, elas também vão ser formas de controle e dominação das pessoas. Infelizmente, em 1984, ele morre em consequência de complicações com HIV/AIDS, em Paris. Bem, vamos começar então a pensar um pouco já Foucault dentro dos planos da psicologia. Para o autor, para Michel Foucault, a verdadeira pesquisa psicológica seria produzida à margem da ciência institucional,
como, por exemplo, a psicanálise e a noção do inconsciente, gerada fora dos cânones de uma psicologia oficial da consciência. Pronto, vamos pensar então. Foucault, o que é que Foucault quer da psicanálise, principalmente? Ele se impressiona com a psicanálise porque a psicanálise não é uma ciência. A psicanálise é um, um conjunto de saberes criados por Sigmund Freud e desenvolvido pelos seguidores de Freud, que esse conjunto de saberes está fora dos cânones, ou seja, do registro de uma ciência oficial. Então, a psicologia seria uma ciência oficial que trabalha com a consciência e a psicanálise ela seria um saber não científico que foi desenvolvido com o mesmo conjunto de preocupações a entender o homem no que diz respeito à sua consciência, sendo que mais voltada agora para o inconsciente. Então, Foucault, ele não força nada de exatidão, ele não quer nada de matemática no pensamento dele. Ele diz que a psicologia, em sua origem, é uma análise do anormal, do patológico, do conflitual, uma reflexão sobre as contradições do homem com ele mesmo. Se ela se transforma em uma psicologia do normal, do adaptativo, do ordenado, é de um modo secundário. Então, ela é criada para trabalhar a normalidade, que é uma coisa patológica, por exemplo, a loucura, e depois ela vai começar a ordenar. Esse é o fundamento de Michel Foucault. Como é que eu vou ordenando saberes e criando, então, estruturas que vão nominando e, nas palavras dele, inventando sujeitos, como no caso o louco. Para isso ele vai ter, então, dois momentos. O primeiro momento é a história da loucura, quando ele vai pensar um pouco o surgimento da psiquiatria, a loucura na Idade Média, desde os primeiros momentos de se pensar uma anormalidade dentro do campo mental, até a invenção da clínica, ou seja, como é que aquilo que era da ordem do exótico, do religioso, ele passa para a ordem do científico dentro do plano da clínica. Então, nesse caso, qual é a lógica Foucaultiana? Se o discurso cria o sujeito, a prisão vai criar a noção de delinquente. Como o hospício vai criar a noção e o sujeito doente mental, o louco, né? Então veja bem como é quando eu formulo uma ideia, essa ideia vai criando uma coisa. Por exemplo, agora na pandemia, né? O vírus existe de fato, mas é a partir do momento que os epidemiologistas começam a conceituar o vírus, dizer qual é a ação dele no corpo humano, é que a partir disso eu vou começando a imaginar, eu vou começando a pensar a minha vida a partir disso. Por exemplo, a minha vida confinada. A minha vida confinada, ela não está confinada por um desejo meu, nem por um castigo que a mim foi dado. Não, eu estou confinado em nome de um bem comum, em nome de não me contaminar e assim contaminar as pessoas, os meus alunos, os meus pais, a minha família. Então vejam como a ideia de um vírus, uma coisa que talvez a gente nem soubesse que existisse se não houvesse a mídia, como ela vai criando então estruturas da nossa vida. Assim ele faz também com a psicologia. E ele diz que a psicologia, como faz parte de um pensamento científico clássico, ela é fragmentária, indutivista, quantitativista e positivista. O que é isso? Fragmentária porque ela trabalha com vários segmentos, com várias, vamos dizer assim, caixinhas. Indutivista, que é um tipo de pensamento que eu tenho que observar as coisas para poder refletir sobre elas. Quantitativista, porque ela trabalha com estatísticas, e positivista, porque ela trabalha com o método tradicional das ciências, né? Que é observar, testar, concluir. E
Isso tudo pertence a um grande paradigma, que é esse paradigma mecânico, né? Esse paradigma que vê o objeto e o sujeito separados, e é a partir dessa separação, então, que eu vou ter, no caso aqui, clássico, eu vou ter uma psicologia dentro de um cabo de guerra. Ou a psicologia, como é o nosso caso da UFPB, ela está no campo das ciências humanas, preocupada mais com o social, é um ramo forte nosso que seria a psicologia social aqui na UFPB, com grandes professores e pesquisadores, ou ela estaria do outro lado, dentro do campo das ciências duras, dentro do campo da biologia, como é o caso da UFPE, da UFRN. Né? Ela não está no sistema das ciências humanas, ela está mais para uma ciência biológica, né? Trabalhando então com avaliações, com perfis de personalidade, com diagnóstico, com controles, ou seja, ela seria uma ciência extremamente aplicada. Bem, como é que eu vou colocando então a psicologia dentro desse campo das ciências que nos controlam, que é a crítica que Michel Foucault vai fazer, a psicologia e a ciência em geral. Pegando então um texto que vocês já leram, chamado Mal-Estar da Civilização, de Freud, ele vai colocar duas coisas importantes na discussão. Primeiro, a sociedade busca a pureza, em torno da limpeza, tudo aquilo que a gente viu, né, da beleza. E a segunda coisa, a sociedade busca a ordem. Né? Essa coisa mesmo que está lá no Mal-Estar da Civilização, a coisa do super-eu, essa coisa que vem de fora, me colocando dentro de padrões rígidos, de ordem, de moral, etc. Então, para isso, Freud vai discutir a formação de um pensamento que a gente vai chamar de modernidade, baseados em ideais de beleza, pureza e ordem. Esses ideais, beleza, pureza e ordem, seriam mecanismos estruturantes da sociedade. Em nome da beleza, pureza e da ordem, a gente extermina populações, nós prendemos pessoas que são consideradas desordeiras, impuras, né? A gente quer eliminar aquilo que seja feio, aquela frase que não é do começo do século XX, é do século XXI, é uma retomada do século XXI, infelizmente. Bandido bom é bandido morto. A própria história que vocês estão vivendo hoje em dia, né? As pessoas saindo de máscaras, de telas, de luvas, de álcool gel, em nome da não contaminação, mas não só é em nome da contaminação. É em nome também de um ideal de pureza absoluta, de limpeza, de não contaminação. E para fazer isso, então, a crítica de Foucault, a ciência e principalmente a primeira crítica à psicologia é que a psicologia ela tem que classificar, esquadrinhar, categorizar, estruturar e assim fazendo ela vai criando caixinhas de conceitos, conceitos de ordem, né? Conceitos de racionalidade que finalmente esses conceitos eles vão criando situações essas que vão enquadrando pessoas. Então eu digo, esse aqui é o esquizofrênico, esse aqui é o psicopata, esse aqui é o psicótico, e esse aqui é o histérico, né? Essa aqui é a depressiva, essa aqui é a maníaca, essa aqui é a obsessiva, etc. Então, vejam que eu estou criando padrões, que são conceitos, e esses padrões vão se enquadrando em determinados comportamentos, criando, então, sujeitos. Bem, nesse ponto aqui, nós vamos dar uma pausa. Essa foi a nossa primeira aula, e dentro disso, a gente vai pensar depois
um pouquinho como é que a gente continua a perceber toda a tese de Michel Foucault. Para dar um fecho, então, a nossa primeira mensagem aqui que vai ficar para vocês é: as coisas não existem se os humanos não a conceituar. Então, por exemplo, eu não teria a percepção de que esse vírus é dessa maneira se não houvesse um conjunto científico que explicasse. Vamos pensar isso quando aconteceu na Idade Média, uma pandemia como foi o caso da peste negra, né? Então, como não havia ciência naquele tempo, a peste negra ela foi também considerada algo que iria matar os humanos, mas não sob o ponto de vista de vírus ou bactérias, porque isso não existia naquele tempo. As bactérias e os vírus existiam, mas não existia o pensamento sobre eles. É a partir do momento que eu penso sobre eles que eles existem. Então, como não havia vírus e bactérias e bacilos, micro-organismos naquele tempo, qual foi a imagem que foi criada da peste negra? É um castigo divino, porque era essa a lógica que a gente tinha. A lógica de que nós íamos ser castigados porque a gente está fazendo coisa errada. Agora não, nós não vamos ter mais isso, porque a gente tem um conhecimento científico sobre o que é um vírus, como ele se propaga e quais são os efeitos dele. Essa foi a nossa primeira aula. Vamos nos aguardar para as próximas que virão aí. Muito grato a todos e a todas por aqui ficarem comigo. E eu estarei lá no chat, tirando todas as dúvidas de vocês, no grupo, tudo que vocês precisarem de material bibliográfico, tudo vocês vão me interpelar nos mecanismos de comunicação e eu farei isso para vocês.